Graças a paz, meus irmãos, estou aqui para gravar um vídeo dando aula a vocês a respeito da relação do cristão com jogos de azar, certo? Com a loteria, com apostas. Qual é a perspectiva bíblica a respeito disso? O que a Bíblia nos diz? E para isso eu irei colocar 4 pontos apresentados por meio de um slide para que nós possamos compreender essa questão, certo? Colocarei aí para que todos possam ver. E o primeiro ponto que eu gostaria de apresentar a respeito disso é de que o trabalho é o caminho normal estabelecido para ganhar dinheiro na Escritura. Vamos ler uma das 3 bases que eu coloquei aí, certo? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12, que diz o seguinte: Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Ou seja, a palavra nos instrui em toda a Escritura no Novo Testamento que o meio comum que Deus nos deu para conseguir o nosso sustento foi o trabalho. E é dito em Gênesis após a queda que com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, o trabalho é estabelecido como um meio de conseguir o sustento na Escritura. E não é estabelecido outro meio fora esse. Então, sigamos para o segundo ponto. Tudo que nós temos pertence a Deus. Isso está em Salmos 24, verso 1. E como mordomos, devemos usar o dinheiro dele para atingir os seus propósitos, certo? Como administradores daquilo que o Senhor nos deu, nós devemos usar de maneira a glorificá-lo em tudo. Em tudo que nós investimos nosso dinheiro, devemos fazer de maneira que o glorifique, certo? E quais são esses propósitos que a palavra nos dá? Um deles é suprir as necessidades da nossa família. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, está escrito que aquele que não cuida dos seus, principalmente de sua família, é pior que o descrente negou a fé. Ou seja, nós devemos usar o nosso dinheiro para ajudar familiares e para sustentar a nossa família em casa, nossa esposa, nossos filhos. Esse é um dos propósitos para o qual o dinheiro deve ser utilizado e que glorificamos a Deus fazendo assim. Um dos outro propósito desses, certo, é compartilhar com necessitados e contribuir com a obra, certo? Em toda a Escritura nós vemos que é necessário, é do cristão ajudar aqueles que necessitam de socorro financeiro, aqueles que necessitam de alimento. Tiago diz que a verdadeira religião, o verdadeiro religioso, ele ajuda os órfãos e as viúvas em suas necessidades, ou seja, ajuda aqueles que necessitam de socorro, certo? Então, esse é o segundo propósito para o qual Deus nos dá o dinheiro, certo? Terceiro ponto, certo? A cobiça, a ganância e a inveja são pecados. E esses 3 são a motivação para os jogos na grande maioria das vezes. Muitas pessoas se fascinam pela ideia de ganhar dinheiro rápido e fácil, não é mesmo? E acabam sendo atraídas por isso. Então, leiamos uma das 3 bases que eu coloquei a respeito disso, certo? Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9, onde está escrito: Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas
e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição, certo? Ou seja, o desejo de enriquecer, o desejo de ter muito dinheiro apenas por ter dinheiro, apenas por enriquecer, ter isso como objetivo maior, pode nos levar à ruína e à destruição, certo? Muitos desejam ter esse dinheiro rápido e fácil, ficarem ricos da noite para o dia, porque querem ter o mesmo que o vizinho, ou seja, isso é fruto de inveja, porque querem ser melhores que os outros, isso é fruto de orgulho, de soberba, de ganância. Ou seja, grande parte das pessoas, ao ganharem esse dinheiro, o utilizariam para sua própria carne, para seus desejos egoístas. Certo? Quarto ponto. Existem várias advertências no livro de Provérbios sobre ganhar dinheiro que podem se aplicar aos jogos de azar. O desejo de enriquecer rapidamente traz castigo. É o que Provérbios 28, do verso 20 ao 22 diz. O dinheiro que se ganha facilmente vai embora da mesma forma. É o que diz Provérbios capítulo 13, verso 11. E riqueza acumulada de forma errada prejudica a família. Isso está em Provérbios capítulo 15, verso 27. Ou seja, meus irmãos, em nenhum momento na Escritura está estabelecido outro meio de ganhar o seu sustento, de ganhar dinheiro, senão por meio do trabalho. Em nenhum momento na Escritura é estabelecido como propósito de Deus para o dinheiro que Ele nos dá, colocar isso em jogos de azar, em loterias. O livro de Provérbios adverte que o dinheiro que vem fácil, ele vai fácil também, vai embora de maneira fácil. Certo, meus irmãos? E muitas vezes, na grande maioria das vezes, o que irá acontecer ao ganhar esse dinheiro é a soberba, a cobiça, a ganância, a inveja, o próprio desejo de ter isso, ter mais que seus vizinhos, ter o mesmo, já demonstra esses pecados. Então, de maneira alguma, um cristão poderia participar de jogos de azar, de apostas e de loterias. Espero que os irmãos possam trazer um bom proveito de tudo que foi dito aqui, certo? E que Deus abençoe a todos.